Tudo certo. Bom dia, gente, tudo bem? Vou continuar com vocês a nossa aula de controle de constitucionalidade, visto que o Antônio vai cobrar muito pesado essa matéria. Na última aula eu tratei com vocês de controle preventivo, agora a gente vai tratar do controle repressivo de constitucionalidade. Caso você queira saber, volte no controle, na última aula para ver o controle preventivo, tá bem completinha a aula, bem boa. Antes da gente começar a aula em si, eu vou pontuar algumas coisas dessa aula. Ela não é uma aula que eu consiga falar sobre tudo, que eu consiga trazer todos os pontos sobre controle de constitucionalidade. Então, essa aula, ela realmente, que é o objetivo dela, ela é um complemento para o seu estudo. Estude por doutrina, controle de constitucionalidade. É um tema extenso, um tema difícil. E aqui eu só vou falar os pontos principais, porque não sei se dá tempo de eu falar de tudo. Então, assim, tenham, tenham paciência para estudar esse tema. É um tema muito importante, é um tema difícil, acho que é o tema mais difícil do direito constitucional. E é isso, é um tema muito subjetivo, né? Sua matéria trata de uma coisa muito subjetiva, tá bom? Como se o direito não fosse, né? Mas constitucional em específico é muito. Perfeito? Qual que vai ser o objetivo dessa aula? A gente vai entender os fundamentos do controle de constitucionalidade, distinguir é, difuso e concentrado, vendo características, quem pode, quem não pode, e também a gente vai conhecer as principais ações, né? Eu acho que talvez você já tenha ouvido falar, a ADI, a ADC, a DPF e a ADO, que são ações do controle concentrado, que eu vou explicar posteriormente. E é isso, tá bom? Eu acho que vai dar tempo de falar tudo, se não der tempo, qualquer coisa eu solto o material depois para vocês, mas vamos lá, beleza? É, Primeiro, para a gente começar a entender por que que existe esse controle de constitucionalidade, a gente tem que entender talvez até um contexto histórico mais amplo. A Constituição, como vocês sabem, é a supremacia das normas. É ele quem a gente tem que usar de parâmetro para todas as outras leis, para todas as outras normas. Se a gente desrespeita a nossa norma suprema, a gente perde o controle das outras normas. Então, as outras normas podem reger tudo. Então, o controle de constitucionalidade ele serve o quê? Para proteger é, a Constituição, para proteger e respeitar a Constituição. Porque se não é respeitado, vira baderna. Então, por exemplo, se eu vou tratar de um tema, de uma cláusula pétrea, por exemplo, o voto universal. Eu tenho uma lei lá de um município que fala que o voto ele só é para homens, igual era antigamente. Ele está ferindo a Constituição. Ele não está sendo condizente com a norma suprema. E essa norma suprema ela tem que ser respeitada, porque senão o Estado vira uma baderna. Entende? Cada lugar é uma coisa, cada lugar é um negócio. A gente tem alguns tipos, né? A gente tem vários tipos de constituições pelo mundo que funcionam de maneiras diferentes, mas a maioria tem constituições que estabelecem normas que devem ser respeitadas e tudo mais. Eu não estou generalizando, mas grande parte é assim, porque acredito que alguns países tenham um controle de constitucionalidade muito diferente do nosso. Nos Estados Unidos, eles usam o sistema civil law, né? Que eles não dependem da lei escrita, né? Eles fazem estudo de casos, jurisprudências, resumidamente, e condizem essas jurisprudências como tema maior. Só que, por exemplo, lá eles usam a Constituição como também base de uma norma suprema. Tanto que a Constituição de lá tem, sei lá, 47 emendas, uma coisa assim, pouquinhas emendas. Desculpa, gente, é que eu não sou um estudante muito afinco da Constituição americana. Deveria ser, mas não sou. E
E aí eles têm essa Constituição para seguir de parâmetro em decisões judiciais, nos casos e tudo mais, entendeu? Então a gente tem que respeitar essa norma completa, beleza? E aqui a gente usa o common law, né? Que é já sistema escrito. A gente tem a Constituição muito bem escrita, as regras se devem ser obedecidas e tudo mais. Enquanto lá nos Estados Unidos é civil law, é mais por caso, entendimento jurisprudencial. Lá eles têm um entendimento jurídico muito mais consolidado do que aqui no Brasil, que a gente tem diversos entendimentos de um só caso, de uma lei, entendeu? E isso abre uma brecha muito grande jurídico, uma falha jurídica muito grande, uma lacuna que não dá para ser muito, precisa ser, tenta ser preenchida, mas às vezes não consegue ser preenchida. E por isso que às vezes o civil law em alguns pontos é melhor que o common law. A discussão não é essa, mas é legal vocês entenderem essa diferença civil law e common law, pra gente poder começar a explicar aqui a situação toda. É, beleza. A gente tem, como falei pra você, a Constituição como parâmetro e a lei e as asas e normas, o objeto, né? Então a gente tem questão histórica, né? A gente tem esse caso Marbury e Madison, em que ocorre uma questão ali que o John Adams, antigo presidente lá dos Estados Unidos, nomeia William Burry como um juiz da paz e Thomas Jefferson pelo secretário Madison. Só que o Thomas Jefferson já recusa a posse. E aí, é, nesse negócio de tipo, nomeia, você pode revogar, é, eles vão lá e indicam o, o John Marshall, né? Não, o John, oh, perdão, gente, eu fico confuso com essa história. Mas o John Marshall, ele indica o Thomas Jefferson, só que isso é, querendo ou não, um conflito de aplicação da lei. E aí eles começam a discutir se houve um conflito entre uma lei e uma Constituição, porque foi uma lei que colocou ele, na Constituição estava falando outra coisa, quem que deve prevalecer? E nesse caso, quem prevaleceu foi a Constituição. E aí começa a origem do controle difuso, entendeu? E aí eu vou falar mais pra frente o que que é controle difuso e tudo mais. E a gente tem dois tipos de controle, né? Controle difuso e controle concentrado. Vamos começar com controle difuso. Controle difuso, ele é realizado por qualquer juízo ou tribunal em um caso concreto. Então, uma situação específica, um processo específico ali em que o juiz vai falar, vai julgar e qualquer coisa. É, ele ocorre por meio de uma declaração de um incidente opa, uma declaração de inconstitucionalidade incidental, entendeu? Então, a gente começa esse controle por meio de um incidente, por conta de uma questão de pedir, uma questão de prejudicial ao mérito. Então, o pedido principal não é exatamente a declaração da inconstitucionalidade, mas é referente à causa de pedir. Então, tipo, vamos lá. Eu tenho um caso concreto em que eu tenho duas partes com conflito. Uma parte vai lá e o juiz vai lá, toma uma certa medida que torna que tem uma certa inconstitucionalidade que está prejudicando a minha causa de pedir. Ali eu não estou fazendo controle por conta da inconstitucionalidade. Eu estou fazendo controle porque está prejudicando a minha causa de pedir naquele caso concreto. Entendeu? É, então, tem um exemplo que é antigo, né? Por exemplo, o desbloqueio dos cruzados. No governo do Collor, ocorre o bloqueio dos cruzados, depois vira o real. É, em um dos processos, alega-se que o desbloqueio era ilegal, era
inconstitucional. E aí, a pessoa adentra com esse incidente visando o desbloqueio. Ela não tá pensando, tipo, ah, é inconstitucional, então vamos declarar para todo mundo. Não, é tipo, esse desbloqueio é inconstitucional, porque é inconstitucional e tá ferindo o meu direito do, meu ferindo meu direito bloqueando os cruzados. Então, o que que é? Ele tá exatamente pedindo isso, declarando inconstitucionalidade, para causa de pedir, para exatamente para o que ele quer, para o pedido dele, entendeu? Então, é bem concentrado. Não é concentrado, mas é bem, é porque é o controle de fluxo, às vezes os nomes a gente se confunde, mas ele é bem centrado no caso, entendeu? Essa decisão ela vai vincular as partes, só quem litigou, quem cometeu, quem está na litigância, no processo e tudo mais. Ele tem um efeito ex-tunc, né? Então ele retroage a origem da lei. Ele volta lá atrás para poder recuperar. E também ele tem uma coisa da questão da cláusula de reserva de plenário, que é artigo 97 da Constituição Federal. Que o que que é isso? Eles só podem declarar inconstitucionalidade no tribunal se ocorrer maioria absoluta. Então, os órgãos, eles são fracionados, e aí, os órgãos não, o tribunal, ele fica lá, ele mantém lá, e aí, por maioria absoluta, julga ou não a inconstitucionalidade. E se caso o órgão rejeite a arguição, o processo segue, remete ao plenário ao órgão e ao órgão especial, entendeu? Então, a gente tem três decisões diferentes aqui, que é, ele acolhe a arguição do incidente, depois o plenário decide a questão constitucional e três, o fracionário, que é o tribunal que estava cuidando, decide o mérito. E isso acontece, né? Então, é meio que essa cláusula de reserva do plenário é tipo, ah, os tribunais só podem declarar a inconstitucionalidade por maioria absoluta do plenário e tudo mais. O órgão fracionário ele pode rejeitar e aí o processo segue. Acolhe e aí depois ele pode remeter tanto ao plenário ou ao órgão especial. Então, eu tenho aquele tribunal que analisa, declara inconstitucionalidade de maioria absoluta, e depois, caso ele não acolha, é dividido em órgãos fracionários, né? Então, eu tenho tanto o plenário ou o órgão especial. E aí, por exemplo, um órgão fracionário recusou, o processo segue e remete ao plenário e ao órgão especial para poder ocorrer a análise de novo. Entendeu? Deixa eu dar uma olhada só aqui no slide. Aqui. Declaração incidental de funcionalidade existe um quórum qualificado, funcionando como uma condição de eficácia da decisão. Opa, 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 opa. Ih, meu Deus. Gente. Peraí. Aqui, qualificado, funcionando como uma condição de eficácia da decisão. Então, o órgão fracionário, que são as câmaras e as turmas do tribunal, podem rejeitar e declarar funcionalidade. Aí, o que acontece? Se a arguição remete a questão ao plenário. Nossa, eu falei errado, gente. Eu- Você vê como o sistema é difícil. Subiu, entrou com incidente. Por maioria absoluta, não ocorreu aprovado? Beleza. Vai levar a remeter essa questão ao plenário. Plenário e o órgão especial vão analisar toda essa questão. E aí, por maioria absoluta, pode declarar inconstitucionalidade ou não. Caso seja rejeitado nas câmaras e na turma, o processo segue. E caso não, ele vai se remeter ao órgão especial. Beleza? Sim, desculpa, eu também eu acho uma merda essa cláusula de reserva do plenário. É... Tá. Nem vou me aprofundar muito nessa cláusula. Então, o controle difuso, ele
ele trata mais de uma questão interpartes, né? Ele não é exatamente uma questão erga omnes, né? A gente fala erga omnes que o efeito pega toda a jurisdição, todos os órgãos, todas as partes, todos devem respeitar. Não, aqui é interpartes, é tipo apenas as partes do processo são atingidas, entendeu? A inconstitucionalidade resolve apenas o caso concreto, não todos os casos que se referem a este, entendeu? E aí, tem esse artigo 62, inciso X, inciso 10 da Constituição Federal, que fala que tradicionalmente o Senado ele pode editar essa resolução referente à inconstitucionalidade, podendo suspender a execução da lei e transformando ela em efeito erga omnes. Então, o que acontece? O plenário analisou aquele caso, o Senado Federal viu aquele caso e tudo mais, ele pode editar a lei para que aquele caso tenha o efeito geral, não só não só naquele caso concreto, mas também no caso como um todo, entenderam? Aí agora tem essa mutação condicional, nova tendência, né? Que é o STF reconheceu que o efeito vinculante entre o erga omnes decorre da própria decisão do STF, em repercussão geral. O papel do Senado passa a ser o de publicidade de decisão. Então, o que acontece? Agora, s- o STF tem entendido que só o STF pode declarar é, esse efeito vinculante e erga omnes, que a gente vai falar posteriormente, que é esse efeito mais amplo, fora do caso concreto, é o caso como um todo, em todas as situações que estejam um caso parecido, e que o Senado só vai ser o responsável pela dar publicidade à decisão, por deixar ela pública, e não por tornar o efeito erga omnes, isso que tem acontecido. Beleza? E agora vamos falar um pouquinho de controle concentrado. Vou até voltar um pouquinho aqui. Aqui. O controle concentrado, é, ele é diferente. Ele, ele, se a gente, ele, vou usar uma diferenciação muito famosa da doutrina, né? O controle difuso, ele é concreto. O que significa ele ser concreto? Ele foca em um caso concreto, não numa generalidade de situações e casos. Foca em um único caso. Ele tem um efeito vinculante interpartes, entre as partes do caso. Enquanto o controle concentrado, ele já é abstrato. Ele alcança a tese. Então, ele alcança todos os órgãos, todas as situações. Não precisa exatamente de um litígio. Ele é mais subjetivo, ele é mais generalista. Então, ele alcança toda a norma, não exatamente um caso concreto, entendeu? É, Aqui a gente trata de ações, né? Aqui a gente provoca o judiciário para poder fazer essas ações. Como no outro também a gente provoca por meio de um incidente, por caso concreto, mas aqui a gente fala sobre, por exemplo, leis que se encontram com inconstitucionalidade. A gente pode entrar com uma ADI, ADO, ADPF, que eu vou falar a partir de agora. Opa, ixi, deu uma aguinha? Então, bora. Desculpa, gente. Parece que quando eu começo a falar muito das monitorias, meu nariz dá um negocinho ruim, cara. E parece que eu fico mais panho, sabe? Que agonia que dá isso. Eu tô dando umas pausinhas, mas
maiorzinha para poder começar, para voltar a falar sobre o assunto. Vamos, então, perdão. Ai, então vamos voltar um pouquinho ali. Eu só vou fazer, pegar para vocês uma revisão do controle difuso. O controle difuso ele é interpartes, ele é concreto, não é abstrato, igual ao controle concentrado. Ele tem a cláusula de reserva do plenário, que é os órgãos, eles podem dar prosseguimento ou não ao incidente que acontece no próprio caso. Caso de provimento ao incidente, ele vai ser submetido ao plenário e ao órgão especial, por maioria absoluta, declarar a inconstitucionalidade daquele caso. Caso não, vai dar o caso não nem passe para o plenário, vai dar prosseguimento ao processo do mesmo jeito que estava. Então, o difuso ele trabalha mais numa questão de interpartes, ele não trabalha exatamente numa questão erga omnes de generalização, ele é mais concreto só para aquela situação. Então, um exemplo muito, muito, muito bom é, é o dos cruzados, né? Que aí pedem o desbloqueio dos cruzados, declarando a inconstitucionalidade daquele caso e tudo mais, beleza? E aí o desbloqueio era exatamente era por conta da causa de pedir, não por causa da inconstitucionalidade em si, mas era sim para resolução daquela situação específica do processo. É, E agora a gente vai falar sobre o controle concentrado. Como eu falei, o controle concentrado ele é mais abstrato. Ele foca na tese. Ele não trata de um litígio exclusivamente. Ele trata do todo. Ele tem um efeito vinculante a todos. Entende? Então vamos lá. Como é que ele funciona, né? A gente precisa que seja ajuizadas certas ações, né? Uma ação direta de constitucionalidade, uma ação declaratória de inconstitucionalidade ou uma ação direta de inconstitucionalidade por omissão ou arguição de descumprimento de preceito fundamental. É, Antes de a gente começar a falar exatamente dessas ações, vamos falar quem pode propor essas ações, né? É, é o Poder Executivo que pode propor essas ações. Quem seria o Poder Executivo? Presidente da República ou governador de Estado? Ou do Distrito Federal? Poder Legislativo. Mesa do Senado, mesa da Câmara, mesa da Assembleia Legislativa. A gente já falou também sobre essas mesas lá numas aulas atrás. É, Certas sociedades civis e instituições. Procurador de PGR pode. Conselheiro Federal da OAB pode. Opa. Partido com maioria tem que ter uma quantidade específica de representação no Congresso. Confederação sindical ou entidade de classe nacional. Então, essas são todas as pessoas que podem, pessoas não, né? Os legitimados que podem interpor qualquer uma dessas ações, tá bom? É ADI, ADO, ADPF e ADC, beleza? Ação direta de inconstitucionalidade. O que seria ação direta de inconstitucionalidade? Ela. Calma aí, gente, tomar mais uma aguinha aqui. Quem que ela tem como alvo, né? Nem tô falando aqui no slide, né? As leis, atos normativos federais e estaduais. Então, elas são ações propostas para esse tipo de situação. É, Aí tem algumas coisas assim, pós-funcionais, atos normativos, quais são, exclusão. Então, vamos ler. Eu vou ler literalmente essa parte aqui para falar para vocês, porque é quase um rol taxativo, entendeu? Tem no artigo 102, acho que 102, inciso primeiro A, fala sobre isso. É, os atos normativos que podem são os atos normativos como emendas, leis complementares, ordinárias, medidas provisórias, decreto, legislativo, resoluções, regimento interno, todos esses, todos esses podem sofrer controle de constitucionalidade por meio de ação direta pela ADI. Que aí essa ação
de inconstitucionalidade, ela visa demonstrar como aquela lei é inconstitucional, entendeu? E é simples, o conceito dela é simples. Obviamente ela tem uma. É que, assim, não dá tempo de falar sobre ela de maneira ampla, mas ela é eu acho que é o mais denso entre todas as os controles concentrados que a gente tem. Porque ele tem muitas exceções, tem muitas situações específicas e tudo mais, mas eu acho que para prova de vocês tem que saber que cabe saber quem que são os legitimados, presidente, PGR, governador, Conselho Federal, tudo mais. E aqui vocês têm que saber o quem que ela busca, que é as leis dos atos normativos federais e estaduais. Que deu para vocês, decreto e tudo mais. Contra as leis municipais não cabe, e normas pré-constitucionais. Ou contra as súmulas vinculantes. As súmulas vinculantes têm um rito próprio, não sei se o Antônio falou com vocês, mas eu não vou falar com vocês sobre isso, não pretendo. E porque eu lembro vagamente nesse da súmula que, tipo, exige um terço se eu não me engano, um terço do Congresso Nacional para aprovação e tudo mais. Então tem todo um rito próprio, né? Tudo uma questão própria. É, aqui é lei vacatio legis, né? Aqui a ADI, ela não trata, tipo, na, na questão do projeto de lei, né? Ela trabalha mais na questão da lei já ter sido promulgada. Vacatio legis. O que trata antes da lei é aquela aula que eu falei para vocês de controle preventivo. Então, o que que é esse controle? Como que ocorre no controle preventivo? No controle preventivo é por meio de mandado de segurança, que o próprio Congresso Nacional pode interpor para declarar a constitucionalidade, por exemplo, de um projeto de emenda constitucional, projeto de lei, entendeu? Aqui é quando a lei já foi promulgada, e aí você entra com a ADI, né? Você não. Os legitimados do artigo 103 da Constituição Federal. Perfeito? É que saco, hein? E aqui a ação declaratória de constitucionalidade. É o inverso da ação da ADI, né? Direta de constitucionalidade. Eu acho que eu falei direta de constitucionalidade. A ação declaratória, tá? Ela, o nome dela já é bem claro, né? É para declarar como que aquilo é constitucional. Então, o, por exemplo, tá ocorrendo um caso em que não se entende se aquela lei é ou não constitucional e se entende, as pessoas enxergam uma certa inconstitucionalidade, e aí os legitimados do artigo 103 vão lá e adentram com uma ADC para falar, olha, isso aqui é constitucional sim, isso daí tá de acordo com a norma suprema, tá de acordo com a maior norma nossa. Então, ele trata disso para poder reafirmar a constitucionalidade de uma lei e de um ato normativo, que esses são os alvos em que a ADC alcança, né? Então, é apenas as leis e os atos normativos, federais e tudo mais. É... Peraí. Então, é... então, vamos voltar aqui. Ele só vai tratar exatamente de lei ou ato normativo federal. Ele pega alguma coisa que estava relativa, uma presunção relativa da galera, que era tipo, será que é inconstitucional, né? E transforma em absoluta, mostrando realmente a constitucionalidade. Então aqui é uma afirmação de que aquilo é constitucional. É, um requisito essencial dele é demonstrar que tem uma controvérsia judicial relevante para que seja juizada essa ação. Tem efeito erga omnes, ex tunc, vincula, e lembrando, né, que coisa que eu não comentei, que é esse controle concentrado, ele vincula tanto o Poder Judiciário como a administração pública. Ele não vincula o Congresso Nacional porque pode ocorrer uma alteração por meio do Congresso.
mas ele vincula o judiciário e a administração pública, o controle concentrado. Então, o judiciário e a administração pública devem respeitar o resultado, por exemplo, dessa ADC, da ADI, da DPF e tudo mais. E o efeito erga omnes é que ele alcança tudo, entendeu? Ele alcança tudo. Ele é generalista, né? Ele vai alcançar todos os casos que tratarem dessa situação, beleza? Facinho o ADC. É... Aqui a coisinha boa, só para mostrar a vinculação entre um ADI e uma ADC. Então, eles são meio que sinais trocados, né? Isso daí é uma coisa da doutrina que eu estava lendo, que ele usa esse parâmetro, que é caso tenha procedência da ADI, é uma questão de inconstitucionalidade. Caso tenha procedência da ADC, é constitucional. Caso tenha procedência da ADI, é constitucional. E caso tenha improcedência da ADI, é constitucional. E caso tenha uma improcedência da ADC, é inconstitucional. Então a gente tem que pensar que eles são inversos. Um declara a inconstitucionalidade e o outro afirma a constitucionalidade da situação. Afirma. Sabor. Por meio de. E obviamente tem que ter a participação do PGR, da AGU e tudo mais. Eu não vou me detalhar no rito todo do processo, do procedimento, como é que é recebido, quem que analisa e tudo mais, porque eu não tenho esse tempo. É, Então vamos para a DO, que eu acho que é a mais dificinha de se enxergar, tá? Não é difícil de entender, mas é difícil enxergar casos concretos dessa daqui. Porque aqui você tem que ter uma noção muito grande da própria Constituição Federal. Não pode ter exatamente uma noção genérica da Constituição, né? Por quê? Como vocês podem ver pelo nome, os nomes são bem intuitivos, tá? Então, ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Então, o que que a gente pode levar daqui? É uma ação que está sendo proposta porque alguma lei, algum ato normativo foi e omisso quanto à Constituição e foi inconstitucional. Então, por exemplo, a Constituição mandou fazer tal coisa, mas ele foi omisso a essa ação, essa, essa a um ato, esse órgão, e aí por isso que a gente vai declarar a inconstitucionalidade, porque a Constituição mandou fazer aquilo, você não está enxergando isso, entendeu? É, Tem um caráter subsidiário, né? Não, opa, não tem caráter subsidiário, não. Quem tem esse caráter subsidiário é outro. A DO, ela tem a síndrome da inefetividade da Constituição, né? Tipo, por exemplo, o que seria essa síndrome, né? Ai, gente, calma aí que eu tô só listando. É, Ela busca que todos os atos da Constituição Federal sejam cumpridos e sejam é, atos condizentes. Então, por exemplo, essa daí é só para falar que tipo, não está sendo ineficaz, para declarar que tipo assim, que a Constituição não está sendo ineficaz na hora de reger as normas menores, as normas que não são supremas. E no caso por exemplo, a lei foi omissa e tudo, você não enxerga uma inefetividade da Constituição, que a Constituição tá olhando e falando, nossa, você está desrespeitando a Constituição, nossa norma suprema, dananana, por uma omissão, não exatamente pelo texto ser inconstitucional, mas por ser omissivo quanto às normas que precedem a Constituição. Como eu falei para vocês, não é tão difícil entender, mas é difícil você analisar um caso concreto. É bem difícil, tá? Eu acho, pelo menos. Então pode ser tanto a omissão total ou parcial de uma norma regulamentada e tudo mais. Ela E aí, esse meio busca tirar essa omissão da lei para mostrar que realmente vai cumprir a Constituição e tudo mais. É, Então, eu tô vendo um exemplo aqui para vocês. Eu anotei um exemplo, mas não gostei dele. Tá.
A gente tem o, por exemplo, um caso que a gente possa falar de omissão parcial é a normatização insuficiente. A gente pode dividir a omissão parcial em dois jeitos diferentes. A gente tem a absoluta, tipo, realmente não tem omissão, é completamente omisso quanto ao caso, mas como a gente também tem a omissão parcial. E dentro da omissão parcial, que é, olha, ela está sendo, não sendo completamente omitiva, mas está omitindo muita coisa. Dentro da parcial, a gente tem a própria e a gente tem a relativa. A própria, ela trata da normatização insuficiente. Então, é, por exemplo, um salário mínimo aquém do necessário. Então, tipo, está concedendo um salário mínimo além do necessário. Está sendo. Não, esse exemplo é uma merda. Mas vamos pensar na normatização insuficiente. Isso já dá para entender um pouquinho. É tipo assim, realmente uma insuficiência da lei referente ao caso, de uma descrição, de alguma coisa assim. Enquanto a omissão parcial relativa, é, eu já falo de um benefício que eu concedo para uma pessoa, para um grupo de pessoas, mas acabo omitindo um outro grupo. Não dou esse benefício para o outro grupo. E tipo assim, lá na Constituição, eu vou dar cota para questão racial, para questão indígena, para questão sei lá, americano vai entrar na cota. Mas engraçado que o pobre não entrou na cota, entendeu? É como se fosse isso. É por conta de ser uma omissão parcial relativa. Agora, a própria é tipo normatização eficiente. Tipo, eu tenho falo, salário mínimo, mas para quem? Para quanto? Tipo, não tem a especificação que a Constituição solicita, por exemplo, entendeu? É confuso pra caramba essa matéria, tá? Então, a ADO, pra mim, eu pesquise em casos de ADO, é, bastante casos de ADO, porque a ADO não é uma coisa muito simples de você ver casos concretos. É fácil de entender, mas putz, casos são difíceis, tá? A eficácia da decisão. Ciência do poder competente tem 30 dias. Peraí. O STF decide e põe um prazo de 30 dias para que essa omissão seja solucionada no órgão administrativo. Já no poder legislativo, é, não tem um prazo. Então, tipo, é meio complicado. A gente tem essa DO 3.682 que eu não conhecia, conheci quando eu estava estudando para essa aula, que o STF pode fixar o prazo ao legislativo, por exemplo, mas no caso que configure a omissão inconstitucional, para poder solucionar essa questão, entendeu? Mas até onde eu sabia era que, tipo, não tinha exatamente um prazo certo para poder solucionar essa questão no Poder Legislativo. Mas pelo visto hoje em dia já tem, né? E eu vi que essa DO ela é antiga, né? Ela não é tão nova, não. É, então, voltando aqui, desculpa, gente, perdi o raciocínio que passou um carro com música aqui. O órgão administrativo, o STF vai dar 30 dias para eles resolverem, o Poder Legislativo não tem exatamente um prazo, mas o STF pode decidir um prazo razoável para eles solucionarem essa omissão, beleza? A gente tem a omissão parcial e absoluta. Dentro da parcial, a gente tem a própria, que trata de uma inefetividade da norma, insuficiência da norma, e a gente tem a parcial relativa, que ela se trata mais de uma questão tipo assim: tratei de vários grupos, de várias pessoas, mas ocorreu uma omissão referente a um, entendeu? E aqui a DO ela busca resolver uma síndrome da inefetividade da norma referente à Constituição. Então, é a gente tentando tirar a buscar uma lei mais com um parâmetro igual à Constituição do que fora, né? Do que omitindo as informações. Bem confuso, tá, galera? Caso não entendam também, não tem problema, pode mandar mensagem, qualquer coisa. Ixi.
ADPF. Arguição de descumprimento de preceito fundamental. Aqui é uma ação subsidiária. A gente, quando as outras não cabem, a gente geralmente vai com essa. Os legitimados do artigo 103 da Constituição Federal. Lembrem bastante esse artigo. Presidente, governador, Conselho Federal, da OAB, entre outros. Muita informação. Vai. Entre outros legitimados, podem opor essa arguição de descumprimento de preceito fundamental. Como eu falei, subsidiária contra ato do poder público quando não houver outro meio eficaz para sanar a lesividade da Constituição Federal. Então ela só vai caber quando não couber uma ADI ou uma ADC, entendeu? Ou outra ação capaz de solucionar, porque pode ter outra ação que seja possível solucionar. É, ele não trata somente, tipo, por exemplo, de leis específicas, de tipo, de lei complementar, lei ordinária, emenda constitucional e tudo mais. Ele tem um objetivo mais amplo, então ele cabe para uma lei municipal e pré-constitucional, que a gente falou, por exemplo, que a DI não cabia. Então, tipo, ele busca todos, tipo, emenda, lei complementar, lei ordinária, medida provisória, essas normas, lembrem dessas normas, tá? Que cabem. Aqui, a DPF vai caber mais dois, que não cabem na DI, que é as leis municipais e os atos pré-constitucionais. Então, pode ocorrer a arguição desse cumprimento, né? Essa ação de maneira autônoma, que é direta, ou incidental, paralela com alguma coisa, entendeu? Paralela com alguma situação, alguma coisa, ou do além do nada, né? Tipo, autônoma, só ela foi erguida sem discutir outra coisa. É... Pensando em alguma coisa. Deixa eu ver se tem um. Eu não lembro se tem outro slide falando disso. Ah, tá. É aqui, é outra coisa. E aí, é, ele protege esses preceitos fundamentais, que geralmente são as cláusulas pétreas, né? Que é artigo 1 é, os preceitos fundamentais, que são a cláusula pétrea, artigo 60, parágrafo 4º, direitos e garantias fundamentais, os artigos 1 a 4 do primeiro ao quarto da Constituição Federal. Então, isso que são os preceitos fundamentais que são previstos na Constituição. Então, não coube ADI, não coube ADC. Fala de preceito fundamental, que são esses artigos que eu falei, do primeiro ao quarto, do artigo 60, parágrafo 4º, que é as cláusulas pétreas, direitos e garantias fundamentais, e alguns outros, é a DPF. Efeito igual todos os outros do controle concentrado. Ele lembra que o controle concentrado ele é abstrato, então ele alcança tudo. Então ele tem um efeito erga omnes. Ele vincula todos os órgãos administrativos, o judiciário, só não vincula muito bem o poder legislativo, porque o poder legislativo ele pode interpor alguma coisa depois e tudo mais. E temos o ex-tunc. E a modulação é possível por 2/3 do STF. Beleza? Muita informação. E, tipo, não dá tempo de eu falar tudo. É difícil. É, Aqui não tá no slide, mas não sei se vocês têm muita noção sobre o princípio da fungibilidade. Entretanto, é, esse princípio da fungibilidade, o que que ele é? É o fungir duas situações, né? É como se, por exemplo, queria lembrar uma de processo civil, cara, que eu vi esses dias. Putz, eu não queria dar o exemplo errado para vocês. Mas tudo bem. É, Pode acontecer do quê? Cometeu um erro grosseiro. Você vai impugnar uma lei federal, Constituição Federal, por meio de uma DPF. Quando cabe uma DI.
quando cabe uma ação específica. E você vai lá e coloca uma DPF. O que pode acontecer? Essa DPF pode virar uma DI, ela não é nula. Ela pode virar essa DI, entendeu? Nesse caso, o princípio da fungibilidade para o controle concentrado, ele vai tratar exatamente de ADPF e ADI, quando uma DPF pode virar uma ADI. Ou também pode ocorrer quando tiver uma dúvida quanto ao instrumento adequado, entendeu? Tanto, então pode ser em duas situações, esse princípio da fungibilidade. Quando tiver um erro grosseiro, o cara colocou uma DPF, sendo que cabia claramente uma DPI, ou por uma dúvida que, tipo, não foi solucionada, tipo, ó, será que cabe DF? Será que cabe ADI? E aí, depois, posteriormente, decide qual vai ser e ocorre a fungibilidade, né? A DPF se torna uma DPI, uma ADI, beleza? É... Nossa, gente, tá difícil aqui, peraí. Ah, então, esse quadrinho é bom para vocês decorarem. Eu não fui tão claro, eu acho, quanto quais leis podem alcançar a cada ação busca, né? Então, aqui está mais claro. Então, ADI, leis federais ou estaduais pós-88. ADC, apenas leis federais. ADO, omissão normativa por um ato do poder público. E a DPF, por leis pré-88, municipais e atos do poder público. Beleza? A DPF ela também pode alcançar outras, tá? Pode alcançar uma lei federal quando não couber a ADI, beleza? Pode acontecer isso. De tipo, por conta dela ter o princípio subsidiário, de ser tipo substituída, de poder substituir outros casos, ela pode vir a suprir a falta de uma ADI. Não vai caber ADI nesse caso para falar da nulidade, mas está confrontando o preceito fundamental, então cabe uma DPF, beleza? É, mas principalmente nas leis pré-88, municipais e atos do poder público, quando não couber qualquer outra, vai caber essa, tá bom? Mas também cabe a lei federal e estadual. Evitar ou reparar lesão a preceito fundamental, suprir mora a ADI. Declarar nulidade e retirar do ordenamento, ADC. Transformar presunção relativa em absoluta referente de constitucionalidade. ADO, suprir a mora e conferir a efetividade da Constituição Federal. E a DPF, evitar ou reparar lesão de preceito fundamental. É, galera, é bastante coisa. Eu vou voltar rapidinho. Então, a gente tem o controle difuso, controle concentrado, difuso interpares, trata de uma litigância específica, tem a causa reserva de plenário, que leva ao plenário, por maioria absoluta, poder decidir se é ou não constitucional. É, ele é interpartes, ele não trata de um caso abstrato, de uma tese, ele trata exclusivamente de uma questão de, de um caso concreto. É, ele ocorre por meio de um incidente. O concentrado ele já é diferente, né? Ele é referente a uma tese, um abstrato. Ele é julgado pelo STF e pelos TJs estaduais, enquanto o, o controle difuso é julgado por qualquer juiz ou tribunal. Vamos pensar no controle concentrado, ele só é pelo STF, porque se eu for levar a questão de TJ estaduais, são algumas exceções, que eu não comentei aqui. Então, o controle concentrado é STF e controle difuso, juiz ou tribunal, ou tribunais, qualquer um. Concentrado, tese, é abstrata, enquanto difuso, caso concreto. Efeito entre as partes do difuso e do concentrado erga omnes, generalizada. É, O do difuso, o objetivo dele não é a inconstitucionalidade, é referente a prejudicar a causa de pedir, enquanto a do concentrado é exclusivamente a inconstitucionalidade daquela norma. É,
E aí, dentro do controle concentrado, eu tenho a DI, são declaratórios de constitucionalidade, que capta leis federais, pela Constituição, leis estaduais. Ela declara nulidade de uma parte do ordenamento jurídico brasileiro. A gente tem os legitimados para essas ações que eu vou falar agora, que é do artigo 103, que pode ser presidente, governador, tem algumas instituições que também podem ser, como o Conselho Federal da OAB, entre outros ali. Vê o artigo 103, que agora eu não sei de cabeça o artigo 103. Aí eu tenho a ADC, ação declaratória de constitucionalidade, que é para transformar uma presunção de constitucionalidade relativa em absoluta. Então, a pessoa está na dúvida se é constitucional ou não, e depois pode virar realmente realmente constitucional depois, posteriormente falando. A gente tem a DO, que é para tirar uma ineficácia da Constituição e tornar a Constituição eficaz referente às outras normas. Então, se uma norma está sendo omissa a algum preceito da Constituição, os legitimados vão interpor essa ação por conta de uma omissão de constitucionalidade, por falta de uma medida efetiva que a Constituição propõe. Isso acontece para atos do poder público, beleza? E aí a gente tem a DPF, leis pré, cabe tanto para a lei federal e estadual, como também para leis pré-88 municipais e atos do poder público. Ela é subsidiária às outras, então se não cabe nenhuma, vai ser a DPF, e ela visa reparar a lesão dos preceitos fundamentais, que os preceitos fundamentais são aqueles do artigo 1º ao artigo 4º, cláusula pétrea, direitos e garantias fundamentais. E também tem o princípio da fungibilidade para o ADPF, para a ADI, que em caso que a ADPF, você veja que a ADPF cabe uma ADI, não ocorre a nulidade da ação, mas sim a mudança da ADPF para a ADI. Beleza? Gente, desculpa se algumas coisas ficaram confusas, principalmente a cláusula de reserva do plenário, porque é muito conteúdo para assimilar, para dar em uma aula, em uma hora. E eu só tratei dos pontos principais para vocês. Eu não falei sobre a mudança, né? Que pode ocorrer uma mudança posteriormente da decisão. Tem várias coisinhas aqui para ser tratadas. Eu foquei no generalismo, tá bom? É, é isso, gente. Obrigado pela aula e tamo junto. Pode ver.